Olá, minha gente, a paz seja no coração de todos vocês, todos os irmãos aí que estão assistindo esse vídeo, né? Hoje nós estamos aí no terceiro vídeo sobre o primeiro capítulo de Tiago, né? E vamos falar sobre a prática da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra muito abençoada, que nós devemos ler, mas não só ler, mas também praticar, né? Não é igual um livro de literatura que a gente lê e apenas adquire um conhecimento a mais, né? Como, por exemplo, eu sou professor de literatura também, né? Então tem um livro de Dostoiévski lá na Rússia, por exemplo, um autor russo, escritor da literatura universal aí, Dostoiévski. Ele escreveu um livro Crime e Castigo, o nome do livro. É um livro que você lê, né? Pode ser de repente agradável, às vezes não é agradável a leitura, né? Estou dando um exemplo de qualquer outro que você pode adquirir na livraria ali, né? Na livraria. Um livro que você vai adquirir um conhecimento, mas é só isso. É só para passar o tempo ou para adquirir um conhecimento a mais do mundo, né? Então você vai ler Dostoiévski, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, esses escritores aí. Você vai aprender alguma coisa, mas só. Agora a Bíblia, ela é uma palavra que vem de Deus, que a gente tem que ler e praticar a palavra. Vamos ver o que o livro de Tiago fala pra gente sobre isso? Olha só. A palavra em Tiago fala assim, ó. O subtítulo é Praticando a Palavra de Deus, né? Começa assim no versículo 19 do capítulo 1, tá? Capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 19, ó. Começa assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só que interessante, né? Então o apóstolo Tiago, né, que é irmão de Jesus, não é o apóstolo Tiago, tá, pessoal? É sempre importante deixar claro que esse livro não é do apóstolo Tiago, mas é do Tiago, irmão de Jesus, irmão biológico de Jesus, que foi um grande líder da igreja cristã primitiva, né? Foi um líder muito importante aí na igreja primitiva. Então ele que escreveu esse livro. E ele fala assim, ó, sejam todos prontos para ouvir, ou seja, nós devemos ouvir a voz de Deus, ouvir quando algum irmão esteja precisando, a gente já quer lascar, mandar ver na palavra de Deus, né? A gente já quer falar, mas primeiro ouça o que a pessoa tem a dizer. É importante primeiro estar pronto para ouvir. Isso é o que o servo de Deus mais precisa ter em mente. Nós precisamos estar prontos. A gente quer falar sempre, falar da nossa opinião. Principalmente hoje na internet, né, pessoal, no YouTube, a gente vê que todo mundo quer dar opinião de tudo. Mas nós, servos de Deus, devemos estar prontos para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Auscultar, sabe o que é auscultar? Auscultar é que nem um médico faz, coloca no ouvido lá, né? E coloca no coração lá o aparelhinho lá e fica ouvindo os batimentos do coração, né? Nós devemos estar prontos para escutar, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, o que Deus tem a dizer, ouvir os conselhos sábios de Deus, né? E tardios para falar. Depois, ó, eu lembro no livro de Jó, eu lembro que tem uma personalidade muito importante no livro de Jó. Jó perdeu todas as coisas, todas as riquezas, aí o que aconteceu? Apareceram 3 amigos de Jó, e começaram a descer a lenha em Jó. Ó, você pecou, Jó, porque por isso que você está sofrendo juízo de Deus, por isso que você está sofrendo aí provação, porque você cometeu algum pecado. E não era nada disso, mas aqueles caras, eles não estavam nem aí. Não eram verdadeiros amigos de Jó, não eram verdadeiros servos de Deus, porque senão eles estariam ouvindo o que Jó tinha a dizer, o desabafo, ouvindo o que Jó, né? Mas não, aqueles 3 amigos estavam lá para julgar a Jó, né? Ficar julgando, deram as costas para Jó, essa é a verdade, porque quando Jó era rico,
Os amigos lá estavam usufruindo, né, da riqueza de Jó. Estavam usufruindo das bênçãos de Jó. Mas quando Jó perdeu tudo, eles viraram julgadores de Jó. Olha só que coisa séria, né? Só que tinha um lá, o Eliú, que ficou só ouvindo, ó, só ouvindo o que eles tinham a dizer. Ele confessou que ficou ouvindo, por quê? Porque ele era o mais novo lá. Então ele queria ouvir o conhecimento que os mais velhos tinham. Só que de repente ele começou a sentir o desejo de falar. Então depois que ele ouviu, aí Eliú falou, ó, Deus está me mostrando que não é nada disso que vocês estão falando. Jó não está sofrendo por causa de algum pecado que ele tinha cometido, mas era uma provação. Deus estava provando a paciência de Jó, a perseverança de Jó. Então Eliú foi esse homem de Deus que estava pronto para ouvir e tardio para falar. Quer dizer, ele esperou para falar. Os homens de Deus têm que ser assim também, pessoal. Todos nós queremos falar na hora, mas nós devemos ser tardios para falar. Primeiro nós devemos ouvir a Deus e aos irmãos e depois falarmos, né? Só que às vezes a gente não presta atenção nessa palavra aqui, a gente não pratica essa palavra. E tardio para irar-se. A gente não pode ser tão pronto para ficar irado. A gente já ouve, já fica nervoso, já quer bater, já quer reagir. Nós devemos estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Mas olha só, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Então ele está falando que a gente tem uma maldade dentro de nós que prevalece. A palavra fala que prevalece. Eu gosto muito de analisar as palavras, né? Eu fiz letras, estudei letras e eu tenho isso desde antes. Antes de me converter eu já era assim já. Eu gosto de analisar as palavras que estão na Bíblia. Só que antes de me converter eu não analisava a Bíblia, né? Porque eu não conhecia, não sabia. Eu analisava, a gente chamava de análise do discurso, né? É uma área dentro da linguística, do estudo das letras, né? Que analisa o discurso das pessoas. Então a gente vai analisando as palavras que são proferidas, como ela é organizada, o sentido que sai dela. Então, quando eu me converti, eu só usufruí desse conhecimento para entender a Bíblia. Ó. Deus que me deu, né, esse conhecimento. Então, livrem-se dessa impureza moral e da maldade que prevalece. O que prevalece na gente? A maldade. Porque nós somos maus por natureza, ó. Mas aceitem a palavra implantada em vocês. Então, se existe uma semente de bondade, de justiça dentro de você, é porque Deus implantou em você essa palavra. Deus implantou em você essa palavra. Porque você é mau por natureza, mas Deus implantou em você a semente da justiça. E ela é poderosa para salvá-los. A justiça de Deus, o conhecimento de Deus, a sabedoria, a palavra que vem de Deus. Ó. Então ele continua assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não apenas ouçam a palavra, mas pratiquem o que vocês ouvirem da palavra. Enganando-se a si mesmo, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a tua face num espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha só. Então a palavra trata de quem? De nós, sobre nós. A palavra fala sobre nós. É uma resposta ao nosso coração. Mas aquele que lê a palavra e não pratica é igual ao homem que olha para o espelho e quando para de olhar o espelho não conhece a si mesmo, não se conhece. Então nós devemos praticar. A prática da palavra de Deus é uma das coisas mais importantes. É isso que o Tiago quer ensinar para nós nesse livro, né?
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, aquele que pratica a palavra de Deus, pode acontecer o que quiser na sua vida, pode vir a aprovação que quiser, mas você será feliz. Oh, aleluia, glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Então a gente viu um pouquinho sobre a sabedoria, né, no primeiro vídeo sobre Tiago, né? Não no vídeo anterior, no outro, a gente viu um pouquinho sobre a sabedoria. Então, para que a gente pudesse viver as provações e permanecer na fé, nós devemos pedir a Deus a sabedoria, para que a gente possa saber o que fazer nas horas difíceis. E aqui ele fala, ó, que o que é sabedoria de Deus? É praticar a palavra que a gente ouve. Não é só ouvir a palavra. Não adianta só ir para a igreja e ouvir o que Deus está falando, mas é praticar aquilo que está falando, né? Vamos lá no livro de Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus nos dá um ensino sobre isso também, ó. O prudente e o sensato é o subtítulo aqui dessa palavra, ó. Então a palavra diz assim, ó, no versículo 46: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha, então as pessoas que ele está criticando, que Jesus está criticando, fala Senhor, Senhor para Jesus, reconhece Jesus como Salvador, mas não faz o que ele diz. Adianta alguma coisa você conhecer Jesus como Salvador, mas não praticar aquilo que você ouve da palavra de Deus? Ó, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica. É Jesus falando, hein? É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Então, aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, é como um homem que construiu, é o homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo, quer dizer, a base da casa tem que ser Jesus Cristo, tem que ser a rocha. A rocha é Jesus. Se você tiver como base Jesus Cristo, a base da sua vida, se você estiver praticando no seu dia a dia a palavra que em você foi implantada, então você será como o sábio, o prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, ou seja, veio a provação e a casa não foi destruída. Mas olha só. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, um homem que ouviu a palavra de Deus e não praticou, é como se ele tivesse feito a casa sem alicerce, sem base. Aí o que acontece? Vem a tempestade, a água bate na casa e a casa cai. Ele morre espiritualmente, né? Então esse é o prudente e o insensato. Então ele compara as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não pratica como um insensato, que faz a casa sem alicerce. A sua vida não tem base bíblica, não tem base em Jesus Cristo. Agora, aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, sobre o nome de Jesus Cristo, ele é o prudente, ele é o homem sábio, aquele homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, ou seja, pode vir a provação que for, que a casa não vai cair, a fé dele não vai cair. Pode até ser instável, assim, se instabilizar por um momento, mas a fé dele vai permanecer sobre a rocha. Amém, amados? Então essa foi a mensagem de Tiago, que Tiago quis dar a nós. Por quê? Porque o destinatário
O destinatário do livro de Tiago eram aqueles homens que foram dispersos na dispersão, né? É só a gente lembrar aqui de Tiago 1, versículo 1. Ó. Essa carta é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações. Então, esses homens que foram dispersos entre as nações para pregar o evangelho, né? Que aparentemente era para fugir da perseguição, mas na verdade era para pregar o evangelho às outras nações também, né? Então, Tiago estava dando conselhos para esses homens que foram dispersos e que estavam sofrendo provações, né? Que era para eles se mantiverem firmes na fé, mas era para eles o quê? Praticar a palavra que neles foram implantadas. Eram judeus que foram convertidos e estavam dispersos, sofrendo provação entre as nações. Tá bom? Então pratiquem a palavra de Deus. Ouçam a palavra, mas pratiquem. Fugindo de toda maldade, né? Como a palavra diz aqui, ó, para você, para nós, ó. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem a palavra implantada em nós. Nós devemos aceitar a palavra que foi implantada em nós. E de que forma nós aceitamos a palavra? Praticando. Não só ouvindo, mas praticando. Não só indo para a igreja, mas que na nossa vida haja um reflexo daquela palavra que a gente ouviu. A gente vá para a igreja, mas aquela palavra que o pastor pregar para nós, que a gente pratique ela no nosso dia a dia. Isso vai testemunhar, vai dar bom testemunho, vai dar recomendações às outras pessoas para que as outras pessoas também aceitem a palavra. Tá bom? Então, nas outras nações possa também ouvir a palavra de Deus, não só em Jerusalém. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus e amado Pai, nós oramos nesse momento, Pai, pelas pessoas que estão ouvindo essa live, assistindo a esse vídeo, que foi gravado e transmitido no YouTube. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor proferiu para nós nesse dia de hoje, no dia de hoje. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Que a gente entenda que é importante que a gente pratique as palavras de Deus, não só ouça as palavras, mas também pratique, não só guarde a palavra para nós, mas que também a gente leve a palavra para as outras pessoas, em nome de Jesus. Que no dia de hoje o Senhor nos livra, Pai, de todo mal, não só hoje, mas a semana toda, Pai. Não nos deixe desamparado, que aquele que precisar de cura, Pai, que seja curado, aquele que precisar de consolo, que seja consolado. Conforto, que seja confortado pela Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que você dê like nesse vídeo, compartilhe para aquela pessoa que precisa ouvir, comente aqui nos comentários do vídeo o que você achou, o que você está achando desse canal, o que você acha que precisa mudar e também algum pedido de oração que você queira fazer, que você coloque aqui no comentário do vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos.